Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade a mais uma videoaula, do nosso Instituto Teológico, dando continuidade, portanto, à disciplina de introdução ao aconselhamento bíblico, tá? Essa vai ser a nossa aula, portanto, de hoje. E nesta aula eu gostaria de tratar com os irmãos sobre o tema os fundamentos teológicos do aconselhamento bíblico, tá? Os fundamentos teológicos do aconselhamento bíblico. Especificamente, meus irmãos, trabalhando a relação entre a escritura e o aconselhamento, tá? Então, eu quero tratar justamente desta temática, a relação das escrituras com o aconselhamento bíblico, tá? Com o aconselhamento cristão. E veja, ah, nós precisamos pensar, porque quando se trata de aconselhamento bíblico, no caso, para que o aconselhamento ele seja bíblico, pressupõe que nós estejamos, portanto, utilizando as escrituras. Então, você pode dar vários conselhos, mas necessariamente que não sejam bíblicos. Agora, o aconselhamento bíblico pressupõe que você, então, use a palavra, use as escrituras para transmitir verdades que ajudem as pessoas a lidar com um determinado tipo de problema ou dificuldade que elas estejam enfrentando, tá bom? Então, veja, qualquer cristão que se determine ou deseje aconselhar outro indivíduo, precisa estar ciente, primeiro, que esse aconselhamento ele precisa ser um aconselhamento verdadeiro, um aconselhamento bíblico, e todo aconselhamento tem como um foco principal, obviamente, ajudar alguém, tá? Ajudar alguma pessoa em um determinado problema, e para que eu possa ter tranquilidade à medida que eu estou ajudando alguém, eu preciso, então, entender e descansar no fato de que as escrituras elas são suficientes para a proposta que eu pretendo em relação à pessoa que eu estou aconselhando. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar acerca da relação das escrituras com o aconselhamento é isso. O conselheiro cristão, em suma, precisa entender que as escrituras são suficientes, tá? São suficientes para ajudar aquela pessoa que nos procurou em busca de orientação, em busca de auxílio. Porque se você não entender, se você não confiar que as escrituras são suficientes, então você vai em busca de outros artifícios na tentativa de ajudar as pessoas. Mas a Bíblia é suficiente. Então, dito isto, aliás, por que que isso é importante? Porque entre o aconselhamento bíblico, nós temos também a autoajuda. E o aconselhamento bíblico não é autoajuda, tá? O aconselhamento bíblico não é autoajuda. A autoajuda, ela visa a autoestima da pessoa, visa convencer as pessoas que a autoestima é a solução para qualquer tipo de mal que incomode alguém, que incomode a pessoa.
Então, já o aconselhamento bíblico, ele visa é, tratar as nossas motivações, porque muitas das vezes essas motivações não são corretas, são pecaminosas, e aí no aconselhamento você vai ajudar a pessoa a entender qual que é o seu problema. Agora, a autoestima, não. Livros de autoestima, tem vários por aí, e estão muito ligados àquelas teorias que nós já vimos na aula passada, que é a teoria de Carl Rogers, a teoria de Sigmund Freud, que vai dizer que o ser humano, Freud vai dizer que o ser humano em si ele é bom, que na verdade o problema, as dificuldades que o ser humano passa não é resultante dele, mas de alguém que causou algum problema. A gente viu isso, né? A Carl Rogers vai dizer que você tem que buscar focar no bem-estar da pessoa, na perspectiva de Rogers, você então vai trabalhar a mudança externa no ser humano, enquanto esses dois pontos de vistas, em contraposição às escrituras, é, nós verificamos que é totalmente oposto, é o contrário mesmo, porque as escrituras vai dizer que o objetivo não é tornar o ser humano externamente bom. A, a Bíblia ela visa transformar o coração, mudando internamente para que essa mudança interna ocorra ou seja evidenciado de uma forma externa, tá? Então, essa é a primeira questão que eu quero destacar. Então, o conselheiro, ele não vai trabalhar a autoestima do seu aconselhando, mas o conselheiro com as escrituras em mãos vai trabalhar justamente a mudança, tá? A mudança no ser humano, tá? A mudança nas pessoas. É isso que nós vamos verificar na nossa exposição, tá? Isso nós vamos verificar na nossa exposição. Por quê? Para que você possa trabalhar justamente o ser humano, ajudar o ser humano, você precisa compreender esse ser humano. Então, veja, é, ao contrário daquilo que Freud vai dizer, que na verdade você tem que fazer uma regressão no passado para você tentar acessar alguma janela sua do passado para resolver o seu presente. A Bíblia diz que para que nós entendamos o ser humano, você precisa compreender o que o ser humano era e o que ele se tornou depois da queda, o que ele era antes da queda e o que o ser humano se tornou depois da queda. Em outras palavras, é isso que está destacado aqui em tela. Você precisa entender a importância da doutrina da depravação total. Para nós, por que a importância de você entender a doutrina da depravação total? Porque você precisa entender o que esse homem se tornou depois da queda. E aí, ao pensarmos nisso, as escrituras, logicamente, vão ensinar, desde o começo até o final, que toda a humanidade está totalmente depravada. Toda a humanidade está depravada, afastada de Deus. Antes da queda, Adão e Eva tinham um referencial. E esse referencial era o próprio Deus. Tá? Esse referencial era o próprio Deus. Agora, veja bem, depois da queda, mudou-se o referencial. O ser humano agora, depois da queda, tira Deus do centro e agora coloca a si mesmo como referencial. Agora o referencial não é mais Deus, sou eu mesmo. As minhas vontades. Houve uma perversão dos valores. Haja vista o que a gente presencia na sociedade hoje. Tá? Então, veja, as escrituras vão ensinar isso, que o homem é totalmente depravado. E Paulo, é interessante que Paulo vai destacar justamente essa verdade. Lá em Romanos capítulo, capítulo 1, Paulo vai destacar o que acontece com esse homem depois que ele
está afastado de Deus. Eu vou ler Romanos capítulo 1, que inclusive é um excelente texto para exposição na escola dominical, estudo bíblico. Pretendo fazer isso aqui na igreja breve. Romanos capítulo 1, verso 18, ele vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Deter a verdade aqui, obviamente, significa sufocar a verdade, tá? Sufocar a verdade. E aí você vai verificar o verso 21 de Romanos 1, vai dizer, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E aí o verso 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências ou desejos do próprio coração, para desonrar os seus corpos entre si. Então, a entrega de Deus, entregando Deus esse homem ao seu próprio coração, faz com que o homem a cada dia esteja afastado de Deus. Agora, Paulo, novamente escrevendo lá a carta aos Efésios, observe o que Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 1, da carta aos Efésios. Diz assim o verso 1 do capítulo 2 de Efésios: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecado. Verso 2: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então veja, Paulo diz que os não redimidos, eles estão mortos nos seus delitos e pecados. A exemplo daquilo que Paulo vai dizer em Romanos, Deus entrega essa pessoa ao seu próprio coração, eles estão mortos. Agora, os redimidos em Cristo, porém, ainda são pecadores. O pecado contaminou cada aspecto da humanidade, sim, mas os redimidos em Cristo, eles estão passando por um processo de restauração. A doutrina, portanto, da depravação total significa, portanto, que os pecadores não têm, o ser humano sem Cristo, ele não tem a capacidade de fazer o bem, ele não tem a capacidade de fazer o bem, de ter alguma atitude espiritual, mas sim sempre uma atitude de distanciamento de Deus. Então, veja, diante deste quadro, o aconselhamento, portanto, diz respeito à mudança dessa condição. O conceito de mudança nas Escrituras é central, especialmente nos Evangelhos. Por isso que eu costumo dizer, não sei se na aula passada eu disse isso, mas a pergunta às vezes que se faz em aconselhamento é possível aconselhar biblicamente um ímpio? Eu diria que não. Eu diria que não. Por que que não? Para você aconselhar uma pessoa à luz das escrituras, você precisa se cercar, se certificar que essa pessoa confia naquilo que você está lendo. Ou seja, o ímpio não crê na palavra. Então, o que você tem que fazer? Você tem que promover, através do discipulado, uma mudança. Aliás, da pregação do evangelho, uma mudança. Essa pessoa ela precisa ser evangelizada para que depois, então, ela precisa compreender a condição dela, a necessidade de Cristo, para que então ela possa ser aconselhada biblicamente. Então, na verdade, um ato, vamos dizer assim, um ato de aconselhar um ímpio, na verdade você vai estar fazendo evangelização, vai estar evangelizando. Você pode dar alguns conselhos, coisas boas, mas aconselhar à luz das escrituras, o ímpio não consegue entender, porque ele não confia. Porque o conceito nos evangelhos, na Bíblia, é o conceito de mudança. O conselheiro é aquele que ministra o evangelho da graça às pessoas. É aquele que se empenha em conduzir o aconselhado na direção divina. É aquele que se esforça, que se dedica para que o aconselhando possa relacionar a Bíblia com os seus problemas.
com as suas dificuldades e eles possam chegar à conclusão que as respostas que a Bíblia dá, são suficientes para promover mudanças em suas vidas. Na tarefa, portanto, de aconselhar, eu entendo que três pressupostos, eles são, portanto, ah, fundamentais que nós precisamos, eu e você, como conselheiros bíblicos, nós precisamos ter em mente. Três pressupostos à medida que nós vamos aconselhar alguém. Primeiro pressuposto que você tem que entender: Deus criou cada pessoa individualmente. Cada ser humano ele é individual. Nem sempre uma abordagem que você tem com um vai funcionar com o outro. Por isso que quando eu for trabalhar com vocês a questão da prática do aconselhamento, eu vou me dedicar falando um pouquinho da coleta de dados, para você entender o contexto da pessoa. Então, Deus criou cada pessoa individualmente. Segunda coisa que nós precisamos, segundo pressuposto que nós precisamos ter em mente, o pecado, ele prejudicou cada pessoa. O pecado afetou a humanidade. Então, não olhe para o seu aconselhando achando que ele entende tudo que ele não entende. O pecado, o efeito noético do pecado, o pecado afetou o ser humano como um todo. O ser humano ele precisa de ajuda para pensar à luz das Escrituras. Terceiro, Deus fez provisão para que cada pessoa mudasse. E essa mudança só é possível quando se compreende a obra de Cristo e aplicamos essa obra de Cristo a cada pessoa individualmente. Então, esses três pressupostos aqui. Deus criou a cada pessoa individualmente, o pecado prejudicou cada pessoa, Deus fez provisão para que cada pessoa mudasse. Então, isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, veja, meus irmãos, e isso, portanto, é, é algo básico que nós temos que ter em mente à medida que nós vamos aconselhar as pessoas com as escrituras. Outro aspecto importante que nós precisamos compreender é justamente as consequências da união com Cristo. Se tratando de um crente, três coisas precisam acontecer na vida desse crente. Ele precisa entender que ele é justificado, mesmo diante das dificuldades, dos problemas que ele pensa, que ele passa. Aliás, essa pessoa ela é justificada em Cristo. Essa pessoa ela tem nova vida. Essa comunhão está sendo restaurada em Cristo. E que esse aconselhando é habitado pelo Espírito Santo. Uma vez que nós temos essa convicção, o que vai acontecer? Nós precisamos compreender que, uma vez que nós, aqueles que creem em Cristo, são habitados pelo Espírito, nós compreendemos que somente o Espírito Santo pode operar mudanças fundamentais no coração do ser humano. Portanto, o Espírito é o agente necessário em todo o aconselhamento. O conselheiro é aquele que está armado com a verdade bíblica, que é capaz de oferecer orientação objetiva e passos para a mudança. Nós utilizamos as ferramentas, porém nós precisamos compreender que a menos que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração do aconselhado, qualquer mudança aparente será ilusória, superficial ou temporária. Assim, os mesmos problemas logo reaparecerão. Por isso que é para Cristo que a atenção do aconselhado precisa ser direcionada. Eu espero que vocês estejam entendendo até aqui que o nosso objetivo não é melhorar o ser humano. O nosso objetivo é mudar o ser humano. É mudar as convicções do ser humano. E aí tem um aspecto fundamental que nós, como conselheiros, precisamos ter, que é justamente
o que eu estou citando aqui para vocês, que é justamente as disciplinas que eu chamo aqui de disciplina espiritual. Ou seja, quando nós falamos de aconselhamento, eu costumo fazer uma diferença, que existe conselhos e aconselhamento. Conselhos são aqueles que se dá em uma conversa rápida, na igreja, por exemplo, no restaurante, padaria, em diversos lugares. O aconselhamento não. O aconselhamento são sessões em que você vai buscar conhecer a pessoa, entender o seu problema, para propor à luz das escrituras orientação, visando mudança, a solução do problema, tá? Então, aconselhamento é isso. Aconselhamento é isso. Creio que existe pelo menos 3 práticas essenciais que devem acontecer a partir dessa perspectiva na vida do conselheiro bíblico. Primeiro, que o conselheiro bíblico precisa ter uma leitura constante da palavra. Segundo, ele precisa ter uma vida de oração. E terceiro, o conselheiro precisa ter um relacionamento com a comunidade local, ou seja, com a igreja. Se ele não tem uma relação com a igreja, com as pessoas, ele não vai conseguir aconselhar, porque ele vai estar distante da realidade das pessoas. O conselheiro, aquele que se propõe a aconselhar biblicamente, precisa estar vivenciando o dia a dia da comunidade. Isso é fundamental, é importante. Por isso que a gente costuma dizer o seguinte, que quando a gente faz uma comparação entre os pregadores é, famosos e os pregadores e os pastores locais, que é assim, o pregador, o pastor o famoso, ele vai pregar sem o conhecimento da sua comunidade. Então, normalmente, as mensagens serão genéricas. O pastor não. O pastor da igreja local, as pregações vai focar na necessidade daquela comunidade. Por quê? Porque pressupõe que o pastor conhece a necessidade daquela comunidade, o que precisa ser mudado na comunidade, na vida dos crentes. E o aconselhamento é a mesma coisa. Num relacionamento que você tem com o seu aconselhado ou aconselhando, no dia a dia, caminhando com as pessoas, é que você vai então conhecer essas pessoas para prover uma orientação, um aconselhamento correto. Então, creio que esses são os fundamentos teológicos do aconselhamento bíblico. Entender o que o homem era antes e o que ele se tornou depois da queda, compreender que a nossa abordagem, sendo bíblica, ela precisa visar a mudança na vida das pessoas, e aí, mudando a vida das pessoas, essas dificuldades elas serão vencidas, virão outras dificuldades, mas um problema específico vai ser vencido porque você atingiu o problema e não melhorou a pessoa externamente. Mas aí a gente vai ver na próxima aula, quando eu vou falar para vocês sobre um aspecto importante, que é justamente que o aconselhamento ele visa a mudança do coração. Mas a pergunta que a gente precisa responder é o que que é o coração à luz das Escrituras. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um livro, aliás, eu vou passar depois uma lista para vocês de algumas bibliografias na área de aconselhamento, tá bom? Aconselhamento de casais, ah, filhos, pais. Então, eu vou passar algumas biografias para vocês, mas um livro que eu indico para vocês, são dois, aliás. O primeiro é Do Orgulho à Humildade, e o segundo livro que eu digo para vocês é Ídolos do Coração, tá bom? Então, esses dois livros, eles são fantásticos, vão ajudar muito no aconselhamento bíblico. Deus abençoe, irmãos, e nos encontramos na próxima videoaula. Muito obrigado pelo tempo de vocês.